Bom, vamos continuar aqui a segunda aula e fazer o terceiro bloco. Tá? Eu vou dizer aqui que uma coleção de eventos A1 até N são independentes 2 a 2, né, se os eventos A, I e AJ são independentes para todo I diferente de J. Tá? E eu também vou definir, né, que a coleção de eventos A1 até N é formada por eventos independentes, ou simplesmente dizer que eles são independentes, se a probabilidade da interseção deles for igual ao produto das probabilidades, né, onde eu pego aqui a interseção sobre qualquer conjunto de índices, né, que esteja contido no conjunto de 1 até N. Tá bom? Então, por exemplo, quando eu estou olhando conjuntos que são independentes 2 a 2, eu estou sempre olhando conjuntos de índices com dois elementos distintos. Tá? Então, note que para a independência total, digamos assim, você pode pensar dessa forma, né, eu quero olhar para todo o subconjunto de 1 até N, não simplesmente conjuntos com dois elementos distintos. Tá? Então, essa observação aqui, né, a independência 2 a 2 não implica independência. Né? Então, você pode ver isso, né, considerando, por exemplo, o seguinte experimento, né, eu faço um lançamento de duas moedas honestas, tá, olha o evento A, o primeiro lançamento é caro, o evento B, o segundo lançamento é cara, e o evento C, os dois lançamentos são iguais. Tá? Então você pode verificar aqui, né, A independente de B e de C, né, porém, quando eu pego a probabilidade da interseção de A com B com C, né, eu não tenho o produto das probabilidades aí, tá bom? Então, repetindo, né, independência 2 a 2 não implica independência, né, total. Bom, então a gente tem, relacionado à probabilidade condicional, a gente tem também essa famosa regra da multiplicação. Tá? No caso envolvendo dois conjuntos, né, essa regra da multiplicação é basicamente a definição da probabilidade, né, ela segue basicamente da definição da probabilidade condicional. Tá? Por quê? Porque a probabilidade condicional de B dado A, né, é simplesmente a probabilidade da interseção, né, dividido pela probabilidade de A, né, que no caso o condicionante é o A. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou simplesmente passar, né, o P de A que estava dividido no P de A interseção com B para o outro lado, então vai ficar P de A interseção com B igual a P de A vezes P de B dado A. Tá? E de maneira análoga, né, a probabilidade da interseção também posso escrever como P de B vezes P de A dado B. Tá? Então essa é uma outra propriedade similar. Tá? De forma mais geral, tá, se eu tiver, né, conjuntos A1, A2 até AN, tá, e pegar a probabilidade da interseção deles, eu posso decompor isso, né, como uma multiplicação, né, por isso chama-se regra da multiplicação, né, ou como um produtório, né, do que? Da probabilidade do A1, né, vezes a probabilidade do A2 dado A1, vezes a probabilidade do A3 dado A1 interseção com A2, né, e assim por diante, até eu chegar na probabilidade do AN, dado a interseção do A1 até o AN menos 1. Vamos ver aqui um exemplo de aplicação, né, dessa fórmula, né, no cálculo de probabilidade. Então suponha que eu tenha 3 cartas, tá, extraídas sem reposição de um baralho. Eu quero então agora determinar, né, a probabilidade de nenhuma das 3 cartas ser de copas. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu quero que, né, tanto a primeira que eu sorteio quanto a segunda quanto a terceira não sejam de copas, então eu vou definir o evento A1 como a primeira não é de copas, A2 como a segunda não é de copa e A3 como a terceira não é de copas. Tá? Então aqui eu denotei por aí, né, exatamente, né, a iésima carta não é de copas, né, para I igual a 1, 2 e 3. Portanto, qual é a probabilidade do A1? Qual é a probabilidade do primeiro não ser de copas? Então, eu tenho 52 cartas, sendo que 39 delas não são de copas. Né? Então, isso vai ser 39 em 52. Qual é a probabilidade do A2 dado o A1? Quer dizer, qual é a probabilidade da segunda não ser de copas, sabendo que a primeira que eu sorteei não foi de copas? Tá? Então, o que eu vou ter? Né? Eu vou ter 38 em 51. Okay? Porque, né, eu já retirei uma carta, então eu tenho 51 e eu
estou dando a informação de que essa carta que eu retirei não era de copas, então eu vou ter 38 restantes que não são de copas. Né, de forma análoga, qual é a probabilidade da terceira carta não ser de copas, sabendo que a primeira e a segunda também não foram de copas, então eu vou ter, né, em 50 cartas restantes, eu vou ter 37 que não são de copas, né, porque as duas primeiras também não eram de copas. Tá. Portanto, né, pela regra da multiplicação, eu posso calcular a probabilidade de A1 interseção com A2 interseção com A3, né, como, né, P de A1 vezes P de A2 dado A1 vezes P de A3 dado A1 interseção com A2. Né? Então isso aqui vai ficar 39,52, 38,51, 37,50. Outra regrinha que a gente vai usar bastante no cálculo de probabilidades, ela está relacionada à fórmula da probabilidade total, tá? Que, por outro lado, envolve a noção de uma partição do espaço amostral. Tá? Então, o que é uma partição de um espaço amostral? Tá? É uma decomposição dele em eventos disjuntos, né? 2 a 2 disjuntos. Tá? Então, aqui eu estou representando essa partição, né, do meu espaço amostral através dos eventos A1, A2, A3, A4, A5 e A6, né? E, né, associada a uma partição do espaço amostral, eu também posso sempre construir uma partição de qualquer subconjunto do meu espaço amostral, né, de qualquer evento. Né? Então, por exemplo, se eu pegar o evento B, né, eu posso decompor ele em B interseção com A1, B interseção com A2, B interseção com A3 e assim por diante. Tá bom? E aí, né, associada a essa decomposição, né, essa partição do meu espaço amostral, né, eu posso, né, calcular a probabilidade de B se eu souber calcular quais são as probabilidades associadas a cada elemento da minha partição, né, a probabilidade de cada I, e também se souber calcular qual é a probabilidade de B dada a ocorrência do meu AI, né, por essa fórmula aqui, né, P de B igual a P de A1 vezes P de B dado a 1, né, mais P de A2 vezes P de B dado a 2, assim por diante, até chegar em P de AN vezes P de B dado a N. Tá? Isso para N arbitrário. Então, um exemplo aqui numa situação onde eu tenho um jogador de xadrez, né, que a gente chamou de João, né, ele vai participar de um torneio no qual ele sabe que um quarto dos jogadores são profissionais, né, que eu vou chamar de tipo 1, né, um quarto é semiprofissional, que eu vou chamar de tipo 2, tá, desculpa, na verdade metade é profissional, né, do tipo 1, né? Um quarto é semiprofissional do tipo 2 e um outro quarto é amador do tipo 3. Tá? Então eu estou aqui particionando, né, o perfil, né, do jogador em 3 tipos, né, tipo 1, tipo 2, tipo 3, e eu sei as probabilidades associadas a cada tipo. Tá? Além disso, né, suponha que as chances desse meu jogador, o João, vencer a partida seja de 0.3, 0.4 e 0.5, né, dependendo, né, se o adversário for respectivamente do tipo 1, tipo 2 ou tipo 3. E aí eu me pergunto o seguinte, se eu, né, seleciono um adversário ao acaso, né, de acordo com as probabilidades aqui associadas aos tipos, né, qual é a probabilidade do meu jogador, o João, sair vitorioso? Tá bom? Então eu vou calcular isso usando a fórmula da probabilidade total. Né? Para isso, primeiro eu vou, né, introduzir matematizar o problema, né? Então eu vou definir o evento AI como o adversário escolhido do tipo I. Então, quais são os dados do problema? Né? Qual é a probabilidade do adversário escolhido ser do tipo 1, profissional? Né? Então é metade, então é meio. Né? Qual é a probabilidade do jogador ser tipo 2? É 1/4, 0.25. A probabilidade do jogador ser do tipo 3, né, que é o A3, que é o outro quarto. Tá? Então B aqui, né, é o evento João saiu vitorioso, né, o jogador saiu vitorioso. Então, qual é a outra informação que eu tenho, né, do problema? É que a probabilidade do João ganhar sabendo que ele está jogando contra alguém profissional é de 0.3. A probabilidade do João ganhar sabendo que ele está jogando contra um semi-profissional é 0.4. E a probabilidade do João ganhar sabendo que ele está jogando contra um amador é de meio. Tá? Então, sabendo, né, P do AI e o P de B dado AI, eu calculo o P de B, né, porque isso vai ser P de A1, né, vezes P de B dado A1 e assim por diante. Tá? Então, eu simplesmente coloco os dados aqui e faço a conta. Então, isso é um exemplo de uso da probabilidade total. Tá? Aqui eu tenho um outro exemplo, que eu coloquei novo, né, porque, bom, tudo bem.
Eu vou deixar como leitura para vocês. Então aqui estão os dados, tá, do problema, e a gente faz as contas usando aqui os dados que são, né, colocados. Tá? E aí eu vou começar aqui a outra parte, né, que é relacionada ao teorema de Bayes, né, a fórmula de Bayes, que chama, né, essa fórmula aqui, né, conhecida, né, como teorema de Bayes, a fórmula de Bayes, né, que é uma forma que você tem, né, de calcular probabilidades condicionais se você souber calcular o condicionamento contrário, né. Então você quer calcular P de A dado B, você conhece P de A, conhece P de B, né, e conhece P de B dado A, tá? Então, na verdade você só precisa aqui conhecer P de A, né, e P de B dado A, porque se você conhecer P de A, você conhece P de A complementar, né, e se você conhece P de A, P de, né, de B dado A, né, você também pode calcular quem é esse P de B aqui, tá bom? Então, né, você tem essa fórmula, né, envolvendo as probabilidades condicionais, tá? De forma mais gerais, tá? Também se você tiver uma partição do meu espaço, né, você sempre pode calcular a probabilidade de A e dado B, né, usando também essa fórmula similar aqui. Note que o que você tem aqui no denominador, né, pela fórmula da probabilidade total, né, é exatamente o que você tem aqui também, né, o P de B. Né, aqui o que você tem nesse denominador aqui é exatamente a probabilidade de B. Tá bom? Então, vamos ver aqui um exemplinho. Tá? Se eu considero duas moedas, tá, sendo que uma delas é honesta e a outra é viesada, né? Então, honesta quer dizer que as chances de cara e coroa são iguais, a 1/2. Né? E essa minha viesada aqui, eu estou assumindo que as chances de dar cara é de 3/4. Tá bom? Então, suponha que eu vou fazer o seguinte experimento, eu vou escolher uma moeda ao acaso e vou efetuar 3 lançamentos. Tá? Então, essa moeda que eu escolher, ela pode ser a moeda honesta ou a moeda viesada, e, né, escolhendo ela, eu vou e faço 3 lançamentos. Suponha que eu tenha a informação, né, de que nesses 3 lançamentos o resultado obtido foi cara. Tá? E aí eu quero, né, me perguntar o seguinte, dada essa informação, qual é a probabilidade de que a moeda que eu escolhi foi a honesta? Tá bom? Então vamos matematizar esse problema. Então eu vou definir A como um evento em todos os lançamentos, o resultado foi cara, tá? E F como um evento, a moeda honesta foi escolhida. Né? Note que o que a gente quer é calcular a probabilidade de F, né, a probabilidade da moeda honesta ter sido escolhida, sabendo que em todos os lançamentos eu tive cara. Ok? Note que nesse problema aqui é muito simples você calcular quem é P de A dado F e quem é P de A dado F complementar. Por quê? Né? Quais são as chances de em todos os lançamentos serem caras, dado que a moeda escolhida foi honesta? Bom, se a moeda escolhida foi honesta, então em cada lançamento eu vou ter probabilidade meio, tá? Então a probabilidade de em todos os lançamentos eu ter cara, né, vai ser meio vezes meio vezes meio, 3 vezes, né? Então dá 1/8. E de forma análoga, né, se eu escolher a moeda viesada, cujas chances de ser cara é de 3/4, né, qual é a probabilidade de que em todos os lançamentos eu obtive cara? Vai ser 3/4 elevado ao cubo. Tá bom? Bom, então, supondo, né, também que eu seleciono a moeda, né, de forma, né, honesta, digamos assim, eu tenho as mesmas chances de sortear a moeda honesta ou a moeda viesada, então cada um tem probabilidade de meio. Eu posso usar, né, a regra de Bayes para calcular qual é a probabilidade de F dado A. Então, né, a probabilidade de F dado A vai ser a probabilidade de F vezes a probabilidade de A dado F, né, vezes dividido pela probabilidade de F vezes a probabilidade de A dado F, mais a probabilidade de F complementar vezes a probabilidade de A dado F complementar, que é exatamente a probabilidade de A. Né? Então você pode colocar os dados aqui do problema e ver que essa probabilidade dá algo em torno de 0,23. Tá bom? Uma outra situação no qual a fórmula de Bayes é bastante usada é no que a gente chama de teste de diagnóstico, né, no qual a gente tem a seguinte situação. Tá? Você tem um paciente testado por uma doença, tá? E aí você vai olhar 2 eventos distintos aqui. O primeiro evento, que eu chamo de evento D, é o paciente, né, de fato tem a doença, né, e o evento T, né, o resultado do teste é positivo. Tá bom? Então, relacionado a esse teste, né,
eu tenho dois parâmetros que a gente chama de sensibilidade e especificidade, né? E a sensibilidade do teste vai ser exatamente a probabilidade do teste ser positivo, dado que o paciente de fato tem a doença, né? Então P de T dado D, e a especificidade do teste vai ser a probabilidade do teste dar negativo, né? Dado que o paciente não tem a doença. Tá? Então são dois parâmetros distintos e eles estão relacionados, né, ao falso negativo e ao falso positivo. Por quê? O que é o falso negativo? É o teste né, quais são as chances do teste dar negativo, né, sabendo que o paciente tem a doença, tá? Então isso é 1 menos a sensibilidade, né? E o falso positivo é quais são as chances do teste dar positivo, né, sabendo que o paciente não tem a doença. Né? Então isso aqui vai ser o quê? 1 menos a especificidade. Tá bom? Então, sempre, né, associado a um teste T, você vai ter, né, como, de certa forma, estimar, né, repetindo esse teste várias vezes com pacientes no quais você sabe que tem ou não tem a doença, né, você pode estimar, né, a frequência relativa da sensibilidade e da especificidade do seu teste. Tá bom? Isso pode te dar, você pode usar isso, né, e a fórmula de Bayes, né, para responder a seguinte pergunta, né? Suponha que uma doença atinge 1% da população, quer dizer, a probabilidade de você sortear um paciente ao acaso e ele ter essa doença é de 0,01, né? E que a sensibilidade e a especificidade do teste sejam iguais a 95%, quer dizer, P de T dado D é igual a 0,95 e P de T complementar dado D complementar é também igual a 0,95. E aí eu quero calcular qual é a probabilidade do paciente ter a doença, né? Dado que o teste deu positivo. Ok? Então agora eu vou usar, né, a fórmula de Bayes, né? Porque, né, a probabilidade de T dado T, né, vai ser, né, a probabilidade de D vezes a probabilidade de T dado D, né, dividido por esse denominador aqui. E aí eu coloco simplesmente, né, aqui P de D vai ser 0,1, P de T dado D é 0,95, né, 0,1, aqui 0,95. Aqui vai ser 0,9, né, que é 1 menos 0,01, e 0,01, não 0,1, né, em ambos os casos, e aqui eu vou ter, aqui é 99%, e aqui eu vou ter P de T da complementar, que eu também estou assumindo, né, como P de T complementar dado D complementar é 95, então isso aqui vai ser 0,095, 0,095, desculpa. E aí, fazendo a conta, você vê que isso aqui dá, né, em torno de 16%, né, 0,16. Então, uma observação aqui importante é que, né, antes de fazer os testes, né, as chances eram de 1 em 100, né, de 1%, né, e depois do teste, né, as chances, né, ou que a gente chama da probabilidade a posteriori, né, sabendo a informação de que o teste deu positivo, né, as chances aumentaram em 16, né. De 1% passou a ser 16%. Né?